Olá, meus irmãos, queridos amigos da TV Viva Promessa, que Deus abençoe a sua vida, que a graça e a paz estejam no seu coração. Eu gostaria de iniciar aqui a nossa Escola Bíblica Especial fazendo a seguinte pergunta para você. Qual é a sensação de ser ignorado? Na sua opinião, qual é a sensação de não ser percebido? Você já viveu uma situação como essa? O que é que você sentiu? Certamente não é fácil, sobretudo nos momentos que estamos sentindo muitas dores. Na lição de hoje, da Escola Bíblica Especial, nós estaremos conversando sobre isso. Vamos falar sobre o silêncio de Deus. Até daqui a pouco. Voltamos, meus irmãos. Pastor Hilbert aqui, falando a vocês. É sempre um prazer. Quero aí, de algum modo, manifestar meu carinho a vocês que nos assistem, da Igreja Adventista da Promessa, evangélicos de outra denominação, não evangélicos. Seja muito bem-vindo. Aproveita para compartilhar o link dessa programação. Como de costume, nesse canal, nós estamos realizando a nossa Escola Bíblica Especial. Durante 3 meses, nós conversamos todas as semanas, rigorosamente, a respeito de um determinado tema. Esse mesmo tema, ele é debatido nas nossas unidades, nas nossas igrejas locais, nos nossos prédios. Todas as semanas nós temos uma escola bíblica presencial, mas nós também queremos alcançar vocês, que estão aí nos assistindo por meio da internet. Por isso que estamos aqui conversando sobre a lição do trimestre. A lição desse trimestre, ela aborda o seguinte tema: quando a vida fica difícil. Estamos refletindo à luz da palavra de Deus quais são as orientações do Senhor quando os momentos não são nada fáceis. E hoje, de maneira específica, o tema da lição, a lição de número 11, é quando Deus está em silêncio. Eu imagino que, de certa forma, esse tema causa algum tipo de arrepio, porque quando somos ignorados pelas pessoas que estão à nossa volta, quando o silêncio vem da parte de pessoas comuns como nós, talvez isso não nos afete tanto, mas quando o silêncio parte do próprio Deus, é bem possível que isso cause algum tipo de crise no nosso interior. Mas não fique desesperado, tem uma palavra de Deus a respeito desse assunto. Uma palavra de Deus, sobretudo, na experiência de Jó. Jó é um personagem muito conhecido, não só no meio evangélico. Pessoas que sequer leram a Bíblia, em algum momento da sua vida, devem ter ouvido falar a respeito deste homem que teve que experimentar uma situação complicadíssima, perdendo bens, perdendo entes queridos, perdendo a própria saúde. E o texto bíblico, inclusive, está no livro de Jó, no capítulo 42, versículo 10, o texto base para essa lição que a gente vai estar estudando, onde diz assim a palavra de Deus: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Os irmãos perceberam que essa parte é a parte conclusiva da história desse homem de Deus. Quem vê os resultados da vida de Jó não sabe ou não se lembra por tudo aquilo que ele teve que enfrentar. Em algum momento, Jó precisou experimentar o silêncio de Deus. Você sabia que Deus também age por meio do silêncio? Vai ter ocasiões que você vai orar, pessoas vão orar por você e você não vai ouvir as respostas. Mas de maneira poética eu posso afirmar, o silêncio de Deus não deixa de ser uma resposta. Mas para a gente pensar a respeito disso de maneira mais profunda, nós temos conosco aqui a missionária Célia, querida amiga, irmã em Cristo, professora do nosso seminário, diretora, na realidade, do CETAP, do Centro de Estudos da Igreja Adventista da Promessa, uma pessoa ocupadíssima, mas hoje pôde colocar na sua agenda a Escola Bíblica Especial. Seja muito bem-vinda, missionária, fique à vontade para cumprimentar os irmãos e também para dar a sua primeira impressão a respeito da nossa lição de hoje. Amém. Prazer, pastor Hilbert, estar aqui
participando deste programa, e eu particularmente gosto muito da escola bíblica, né? Eu acho que a escola bíblica ela é fundamental na vida do cristão, né? É onde a gente aprende, se aprofunda mais na palavra de Deus, né? Enquanto você falava, eu estava aqui pensando, é difícil o silêncio da parte de Deus, né? Principalmente quando a gente está numa situação vulnerável, quando a dor bate à nossa porta, né, por uma situação ou outra, tantas coisas que podem acontecer, e a gente muitas vezes busca de Deus, né, a compreensão daquela situação e quer uma resposta da parte de Deus, e Deus se cala. Como é difícil, né? Gera na gente uma insegurança, talvez passe pela nossa mente, nossa, será que Deus não se importa comigo? Ele se importa com meu irmão, responde a oração do meu irmão, mas a minha oração ele não responde. Mas como o pastor disse, até no silêncio dele existe uma resposta, né? Maravilha. E, missionária, quando você falava também, me vem a imaginação, uma cena, né? De uma pessoa que está num lugar com outras pessoas em volta, contando as coisas ruins que estão acontecendo com ela e esperando a resposta de alguém. De repente, aquele silêncio sepulcral. Ninguém tem resposta, ninguém sabe o que dizer. Existem momentos mesmo que os seres humanos não têm respostas, nem eu os culpo por isso. Quantas vezes a gente precisa ficar em silêncio porque não tem o que dizer? Talvez isso seja até natural, mas é o que a irmã falou, né? O que a missionária Célia disse. E quando a gente não ouve Deus? Jó, minha irmã, Jó, ele estava acostumado a obter respostas de Deus. Mas no momento mais complicado, parece, do ponto de vista humano, que Deus tinha desaparecido. Deve ter sido um momento complicadíssimo no interior de Jó. Concorda, missionária? Concordo plenamente. E eu imagino que as perguntas que não passavam, né, na mente dele, algumas ele faz, né? Ele questiona Deus, ele pergunta, né? Senhor, o que é que eu estou fazendo? O que está de errado, né? Em outras palavras, ele chega a questionar a Deus, né? Porque não entende aquele momento, né? E a gente vê outros episódios assim, onde há um aparente silêncio de Deus, né? Eu me lembrei naquela tempestade, onde os discípulos estavam com Jesus, e enquanto o barco estava naufragando, ou próximo de naufragar, Jesus dormia na popa do barco, né? Tranquilamente, e alguém pergunta para Jesus, o Senhor não se importa? Será que alguma vez você de casa fez essa pergunta? Às vezes as pessoas se sentem tão acuadas, né, missionária? Que é possível que elas achem que ninguém se importa com elas. Mas Deus se importa, não se importa, missionária? Nossa, e como se importa, né? A gente vai ver no estudo, né, o comportamento de Jó, né, diante disso, dessa situação, e como Deus agiu depois, né? Maravilha, querida. Assim, a gente vai para as perguntas, mas como a gente tem assim um público, a gente tem um público também assim, um público misto. A gente tem aqui na nossa audiência missionária pessoas que, de repente, não têm muita familiaridade com a Bíblia, né? E elas também, de certo modo, precisam ter acesso, assim, algumas informações que os que leem a Bíblia já sabem facilmente, né? Tem como a irmã relembrar ou dizer para essas pessoas, assim, quem era Jó e que tipo de experiência ele teve, ainda que de maneira resumida, usar aí a sua habilidade de professora para poder nos ajudar a lembrar quem era Jó e o que aconteceu com ele? Depois a gente ir para as perguntas mais pontuais da lição? Jó é alguém que Deus olha lá do céu e diz que Jó é o homem, não é a expressão segundo o meu coração, porque é o que ele usa para Davi, mas ele diz, né, que Jó é fiel, que Jó é aquela pessoa que Deus confia e acredita, né? Porque ele sabe quem é Jó. Então, é alguém que é temente a Deus, que cuida da sua família. Eu acho lindo
que diz que de tempos em tempos Jó fazia um sacrifício a Deus por cada filho que ele tinha. Tinha 10 filhos, né? E ele fazia um sacrifício por cada filho e ele dizia assim, se por acaso algum filho meu cometeu algum pecado, fez alguma coisa errada, então eu quero pedir perdão no lugar dele, né? Então, a preocupação, o cuidado com a família. E aí diz que vem uma tribulação imensa na vida de Jó, e Jó morre, é uma festa, né, que é oferecida, um banquete, os filhos vão, participam, e eles morrem, né? Há lá uma tempestade, lá e os filhos, os 10 filhos perdem a vida. E além dele perder esses filhos, ele perde também os seus bens, os bens materiais, né? Então, de repente, do dia para a noite, alguém que era rico, alguém que tinha a mesa cheia, né, a esposa mais os 10 filhos, de repente fica ele e a esposa, né? Perde tudo. Me permita, missionária, fazendo uma ponte que você falou. A Bíblia diz que Jó, aos olhos de Deus, era um homem temente que se desviava da aparência do mal. Isso. Essa era a interpretação de Deus em relação a Jó. Jó tinha uma grande família, tinha muitos bens. E no estalar de dedos, vamos assim dizer, ele perde tudo. Uhum. E aí que começa, assim, a nossa lição bíblica sobre o sofrimento, né? Porque Jó tem que experimentar a dor, e no meio da dor, Jó começa a conversar com Deus. Só que aí... Pastor, você já parou para pensar em perder um filho? Meu Deus. Eu não sei qual seria a minha reação diante da perda de um dos meus filhos. Você já imaginou perder 10 de uma vez? Funeral coletivo, imagina. Então, imagina o tamanho da dor desse homem. Imagina, né? Porque os bens materiais você pode trabalhar e conquistar outra vez, enfim, né? Quando a gente perde, isso nos afeta, não vou dizer que não afeta, Claro. sim. Quando você perde alguma propriedade, algum bem, né? E, enfim. Mas perder filho e perder 10 de uma vez, então imagina o tamanho do sofrimento desse homem. O sofrimento foi tão grande que a Bíblia diz que, inclusive, ele adoeceu, né? Então, não bastasse perder família, não bastasse perder os bens, ele perde a saúde, né? Isso. Seu corpo é tomado de tumores, né? Uhum. Então, assim, imagine Jó hoje indo para uma clínica médica e o seu estado ser considerado um estado terminal, né? Porque quem olhava para Jó não via solução. Esse homem vai morrer. E era o momento, missionário, que ele mais precisava de Deus. Porque na dor, a gente sempre precisa de Deus, né? Mas do ponto de vista terreno, naquela hora que a gente está sofrendo, é a hora que a gente mais espera o agir dos céus. Só que Jó ora e nada houve, Deus né? está em silêncio. Deus estava tratando Jó, correto? Correto. A gente pode afirmar isso, que o silêncio é um tratamento de Deus? Com certeza. Estava mesmo tratando. Missionária, tem muitas emoções ainda aqui na lição para a gente sentir. Vamos lá para a primeira pergunta, então. Você de casa acompanha, por gentileza, aqui embaixo. A gente vai estar fazendo a leitura da pergunta. Eu não vou para os textos, eu vou pedir para a missionária nos dar uma resposta. A lição diz assim, em sua aprovação, qual era a dúvida de Jó a respeito do seu relacionamento com Deus? O que Jó fez a esse respeito? Então, tem 2 perguntas na primeira questão que fala qual era a dúvida de Jó a respeito do seu relacionamento com Deus e o que é que ele fez a esse respeito. Jó, a dúvida dele era, por que Deus está agindo assim comigo? Ele não conseguia entender a situação, né? Por que tantas percas, né? Por que tanta dor? Por que essa situação tão difícil, tão conflitante, né? Então, era isso que ele questionava a Deus. A dúvida dele era essa. Por que Deus está
está agindo assim, dessa maneira comigo, né? E na segunda pergunta, o que fez Deus, o que fez Jó a respeito, ele foi orar. Ele vai conversar com Deus, embora Deus está calado, Deus não responde, mas ele não deixa de orar. Ele vai conversar com Deus. Ele não vai atrás de outras coisas, né? Ele não vai atrás de sei lá, de fazer alguma simpatia, enfim, de outras soluções, né? Ele fica aguardando a resposta de Deus, mas sempre orando, sempre falando com Deus. Parece-me que, assim, apesar das suas dúvidas, Jó, ele ainda mantém o seu temor, né? Porque para ele ter escolhido a oração como alternativa durante o seu sofrimento, isso nos revela que Jó ainda continuava cultivando os seus valores espirituais, né? Às vezes, missionária, é muito comum, né? A gente que pastoreia a igreja, a irmã também tem essa experiência, é muito comum as pessoas frequentarem a congregação, mas em dado momento elas desaparecem. E conversando com as pessoas que deixam de frequentar, às vezes o motivo das pessoas deixarem de frequentar é porque elas não aceitaram a situação difícil pela qual estavam passando. Entendiam que frequentando a igreja não enfrentariam mais problemas, não teriam mais dificuldades. Então elas deixam de ir para o culto, elas deixam de cantar, deixam de ouvir a palavra, deixam de orar. Jó não. Jó faz o seu culto. Exatamente. A gente não pode se esquecer, pastor Wilbert, que Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, ele não disse que quem fosse seguidor dele seria imune às dificuldades, às lutas aqui deste mundo. Não seríamos, e não somos, né? A pandemia veio e afetou o mundo todo. Cristãos e não cristãos, ela veio sobre todos, né? Então, podemos enfrentar situações, né, mesmo sendo servos de Deus, fiéis a Ele, não entendendo a situação, mas podemos sofrer. Mas o que a gente aprende com Jó é exatamente isso, ele não perde esse direcionamento, né? Ele sabe que a resposta para ele está em Deus. Ela não vem, está demorando, ele questiona, ele pergunta, mas ele continua ali na presença de Deus. Ele não perde, né, o temor a Deus. A missionária está relembrando, né, uma verdade teológica. O sofrimento, ele vem sobre todos. Desde que o pecado adentrou no mundo, os sofrimentos fazem parte das sequelas. Todos nós, sejamos bons ou maus, crentes ou descrentes, a gente vai ter que experimentar os cardos e abrolhos, os espinhos. A terra produziu abrolhos, cardos, espinhos. Então, não tem jeito, a gente tem que enfrentar as situações difíceis. Agora, a grande questão é como a gente reage a essas situações. Existem alternativas. A princípio, Jó ora. Mesmo causando dúvida no seu coração o que estava acontecendo, ele ora. Mas assim, a história de Jó nos diz que algumas pessoas vieram até ele. Os amigos de Jó vieram e deram suas opiniões a respeito do que estava acontecendo. E a segunda questão nos traz essa pauta missionária. A pergunta é a seguinte: como Jó foi tratado pelas pessoas que o conhecia durante os seus sofrimentos? Como Jó foi tratado, por favor? Os amigos diziam, não, você só pode ter pecado. Para acontecer tudo isso, que havia uma crença, né, naquela época, naqueles dias, de que se a pessoa passasse por um sofrimento tão grande, que provavelmente ele teria pecado. E os amigos o acusam disso, né? Não, você pecou, não tem outro jeito, né? E o rejeitaram, né? Os amigos se afastaram, os amigos sumiram e enfim. E os parentes também se desviavam dele. A própria mulher chega a dizer para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Imagina você ouvir isso da própria esposa, né? Diante da situação. A única pessoa que restou da família
ela demonstra uma revolta. Uma revolta, é. Como ela não está entendendo a situação, o comportamento dela é oposto de Jó, né? Jó vai se prostrar diante do Deus que pode trazer a resposta ou a solução para a vida dele. E ela não, ela se revolta. E né? assim, me permita assim, fazer uma defesa à mulher de Jó. Deus, ele entende os nossos momentos críticos, né? Com Porque certeza. é muito comum, missionária, essa mulher de Jó ser massacrada, né? Uhum. Porque a reação dela não é correta. Mas não foi fácil, ela perdeu seus filhos. Imagino. Perdeu tudo. Mas tem um lado positivo, ela estava ao lado do marido. Né? Permaneceu ao lado dele. A sua companhia continuava ali, de algum modo, se solidarizando com o sofrimento do seu marido, do seu esposo, né? Mas o comentário dela foi um comentário infeliz, né? Foi. E assim, é importante a gente dizer isso, pastor, porque muitas vezes na hora da raiva, na hora da dor, a gente diz coisas que não deveria dizer, né? Quem nunca? É o caso dela, quem nunca, né? Mas será que Deus leva em conta? Claro que não, né? Deus não leva porque Ele nos conhece. É Deus da misericórdia, sabe, né? Sabe o quanto nós somos frágeis, né? E que Ele sabe que depois daquela situação, que a nossa postura não será aquela. Tanto que a esposa depois lá na frente, ela vai participar, né? Do que Deus vai proporcionar à vida de Jó, ela vai estar presente, né? Eu fico imaginando essa esposa de Jó, né? Ela viveu o seu momento de murmuração. A gente não pode dizer que foi correto o seu comentário, a gente está tentando entender a dor de uma mãe. Isso. Né? Mas eu imagino, depois de tudo, né? Puxa vida, essa mulher refletindo, né? Como Deus é poderoso. O que é que eu falei lá atrás? Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz. Não tem esse ditado popular, né? Mas é isso mesmo. Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz. Não sabe o que diz, é verdade. Então, assim, Jó foi tratado pelos seus amigos como um pecador, porque nem sempre o sofrimento é causado por um pecado que o sofredor cometeu. Existem consequências dos erros, é verdade. De maneira geral, o sofrimento está no mundo por conta do pecado que Adão e Eva cometeram, mas assim, é muita pretensão e muita prepotência julgar a dor alheia, né? Exatamente. Temos que tomar cuidado, não temos? Antes de dizer por que uma pessoa está sofrendo. Com certeza. Não podemos colocar isso, né, que é a consequência do pecado cometido. De repente a pessoa não fez aquilo. Aí voltamos de novo ao exemplo da pandemia. Quantas pessoas faleceram quando contraíram o vírus? Não é? E nós tivemos casos de pastores, de pessoas consagradas da igreja, né? Homens de Deus. Homens de Deus, mulheres de Deus, e morreram, né? Pelo contágio do vírus. Então, a gente não pode colocar isso, né? Associar ao pecado, né? Então, a gente... E assim, outra coisa que eu aprendo, missionário, nessa segunda questão, é que na hora da dor, a gente vai ter que conviver com algumas palavras inapropriadas, né? A gente vai ter uma boa palavra de Deus através de alguém em algum momento. É importante filtrar o que a gente escuta, mas não vai ter jeito. Sempre vai ter alguém que vai falar algo que não deveria. Isso. E a gente vai ter que passar por este vale. A gente vai ter que ouvir o que não gostaria. E vai nos magoar. Vai nos magoar. E a gente precisa aprender a lidar, né? Com isso também, né? Porque passa, né, pastor? Sim. A gente vê na própria vida de Jó o exemplo, né? Vai passar. Com certeza. Missionária, Jó foi interpelado pelas pessoas que lhe conheciam, que fizeram um julgamento a respeito da sua dor, inclusive lhe acusando de ter cometido algum pecado, o que contrariava o próprio testemunho de Deus, né? Quando Deus disse para Satanás ali, nos primeiros capítulos, não viste o meu servo Jó, né? Não tem homem igual a ele. Que se desvia do mal. Olha aí, imagina. Né? Mas os seus amigos, os seus conhecidos foram agressivos com as palavras e até infelizes também. E a terceira pergunta diz assim: fale sobre a reação de Jó
a maneira como foi tratado pelas pessoas. Que outro bom exemplo temos nas Escrituras? Estamos aqui sendo desafiados a dizer o que Jó fez, qual foi sua reação e quais outros exemplos sobre a reação em meio ao que os outros dizem na hora do sofrimento, as Escrituras nos apresentam. Então, Jó levou tudo a Deus. Então, ao invés dele ficar murmurando, reclamando ou chorando, ninguém me ama, ninguém me quer, ele não fez isso, né? Ele levou para Deus. Senhor, olha, meus amigos, os parentes estão desviando de mim, parece que eu sou até um leproso, ninguém quer estar próximo de mim, estão me acusando que eu devo ter cometido um pecado muito grave para estar em toda essa situação. Então, ele leva tudo a Deus. E há um momento, há uma expressão dele que eu acho fantástico, que ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. E depois de consumida a minha carne, ainda em minha carne verei a Deus. Verei a Deus. E essa é a nossa esperança, né, pastor? É a nossa esperança. E essa revelação da parte de Jó, né, esse entendimento que ele tem, né, é fantástico, porque a palavra redentor significa assim, aquele que tem o direito de te libertar. E quem é que tem o direito de nos libertar? Jesus Cristo, né? Nos libertou do poder da morte, do poder do pecado, do poder da escravidão, né? E Jó, ele afirma isso, eu sei que o meu Redentor, ele está vivo e ele tem esse poder, né? Para me libertar de toda essa situação, né? Então, é fantástico a forma como ele consegue entender isso, né? E como ele expressa. E eu imagino Deus ouvindo isso, né? Saindo dos lábios dele. Deus, como sempre, estava certo ao prestar depoimento a respeito de Jó, né? Deus sabia. Quando Deus permitiu que Jó fosse provado, Deus sabia o que surgiria do coração daquele homem, né? Uma boa expectativa, né? E assim, fazendo uma aplicação missionária, Jó, ele tinha todos os motivos para estar mal-humorado. O mau humor faz parte da nossa estrutura, né? Nem sempre a gente está bem-humorado, né? A dor, ela causa o mau humor, inclusive. E Jó, a Bíblia não diz que ele reagiu de maneira agressiva contra os seus amigos. Ele não aproveitou aquela situação para despejar qualquer tipo de ódio, de mágoa. Então, acho que a gente tem que seguir esse exemplo, correto, missionária? Mesmo quando a gente estiver sofrendo, a gente não pode ter reações desproporcionais, reações que desagradam a Deus para agredir quem quer que seja. É verdade. Ele, embora não entendesse toda aquela situação, mas quando ele leva para Deus, ele não vai brigar ou discutir ou ser agressivo, né, com os amigos, com os parentes, não, ele vai colocar para Deus, Senhor, olha, assim eles estão me tratando, né? Ele coloca para Deus, né? Então, e Jó, ele confia em Deus, apesar do seu silêncio. Eu acho que isso é bacana, né? Vai ter momentos, missionária, eu falei isso no início da lição, a missionária confirmou, que a gente vai ter que aprender a conviver com o silêncio divino, né? Eu até disse, quero repetir, o silêncio também é resposta, né? Se Deus está em silêncio, é porque a gente precisa deste silêncio. A gente precisa refletir. Quantas vezes, né? Vou fazer aqui, vou fazer aqui uma filosofia do silêncio. Quantas vezes a gente precisa estar num lugar mais calmo para poder pensar? Isso. A gente precisa parar. Peraí, deixa eu pensar um pouco. É possível, missionária, que o silêncio de Deus seja um tempo para a gente pensar. Porque, às vezes, pastor, a resposta está diante da gente e a gente não está enxergando. E se Deus falar, fica muito cômodo para a gente, né? A gente perde o processo. Exatamente. Então, primeiro que há um tempo, né? É esse processo de amadurecimento da parte da gente, né? E o tempo certo, o tempo correto. Então, às vezes está ali, mas a gente não está enxergando, né? E o trabalhar de Deus é para que a gente por si só consiga enxergar, né? Perceber. Eu tenho a impressão, missionária, que a gente
a gente quer que Deus nos trate assim, a pão de ló, né? Não, Deus tem que me dizer exatamente que tipo de meia eu tenho que usar. Deus tem que me dizer o horário que eu tenho que acordar. Mas não é assim que as coisas funcionam, porque se Deus nos tratar dessa forma, a gente não vai ter o nosso caráter forjado. Né? Deus, ele nos permite passar pelos processos. E, como eu disse, né? Esse silêncio é importante, e a irmã falou algo maravilhoso, né? Assim, Deus poderia dar a resposta que a gente está precisando, mas, assim, às vezes Deus quer que a gente a encontre em meio ao silêncio. E era isso que Jó foi tateando, né? Tanto é que foi no silêncio de Deus que Jó disse: eu sei que o meu Redentor, ele vive. Ele não disse que Deus inexistia. Ele podia dizer: olha, Deus não existe. Ele não disse: Deus está morto. Não, para Jó, Deus não estava morto. Eu sei que o meu Deus vive. Então, falar isso quando tudo vai bem é uma coisa, né? É. Falar quando a situação ela se complica é uma prova de que nós, de fato, acreditamos no Senhor. E amadurecer, pastor, traz dor. Não legal. É fácil amadurecer, é fácil? Nada. Não é fácil. E Deus, Ele quer que nós sejamos cristãos maduros, né? Maduros na palavra, maduros no nosso procedimento, na nossa vida. E esse processo é um processo, né? Não é algo assim que acontece do dia para a noite. E a gente precisa entender esse processo, né? Aprender e enxergar, compreender. Então, muitas vezes, no silêncio de Deus, Ele está cooperando para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Imagine Jó, né? Jó já era um homem de Deus, antes de passar pelo seu sofrimento. Imagine Jó calejado, Jó pós-tribulação. Era um homem que tinha muitas coisas para contar, tinha muito para edificar o próximo, né? A quarta pergunta, missionária, diz assim, ó: comente sobre os 2 elementos importantes para a restauração no sofrimento. Jó, a história, a missionária nos resumiu, ele passou ali pela perca da saúde, dos filhos, dos bens, mas Deus restituiu a saúde, né, a sua família e os bens. Mas assim, a lição aqui, o conteúdo dela fala sobre elementos que contribui para a restauração durante o sofrimento. Durante o sofrimento tem restauração, missionária. Então, quais são os elementos que contribuem para isso? O primeiro é a consciência da necessidade de redenção. Então, quando ele fala, né, eu sei que o meu Redentor vive, ele tomou consciência disso, né? Eu estou nessa situação, eu estou oprimido, eu estou preso nessa enfermidade, nesse luto, nessa dor, o abandono dos amigos, a perca dos bens materiais, tudo que ele estava experimentando ali era como se ele tivesse aprisionado. Mas aí ele diz, não, eu tenho certeza absoluta que o meu Redentor vive. E vai chegar um momento que a libertação chegará. Né? Porque eu conheço o meu libertador, eu sei quem ele é. Ele né? não perde a esperança, né? Não perde. Então, assim, a consciência, em primeiro lugar, né? Que existe um Deus e que se ele está em silêncio, é porque algo ele está querendo nos ensinar e a gente precisa entender isso. Primeiro é a consciência. Segundo, é a oração intercessória. Quando os amigos começam a afrontá-los, ao invés dele bater boca com os amigos, ele vai orar pelos amigos, né? Ele vai interceder pelos amigos. E a oração intercessória, ela nos ensina que quando a gente está preocupado com a dor do outro, Deus está trabalhando na nossa dor ou na nossa dificuldade, né? Quando eu me esqueço dos meus problemas, das minhas lutas, das minhas dificuldades, e olho com empatia, né? A dor, o sofrimento do meu irmão, do meu próximo, e começo a interceder por ele, Deus vai agir na minha vida. Né? São as 2 grandes lições que a gente aprende aí com a história de Jó. Nem sempre, né?
o sofrimento diz respeito ao nosso bem-estar, né? O sofrimento também diz respeito ao bem-estar do nosso semelhante. Né? O sofrimento é para a gente também pensar que outras pessoas sofrem como a gente está sofrendo. Né? Às vezes a gente precisa passar por uma enfermidade para perceber, puxa vida, essa enfermidade que tal pessoa passou era difícil. Nessa época da pandemia, que a missionária citou, quantas pessoas, depois que foram contaminadas e passaram pela Covid-19, disseram, puxa vida, eu não sabia que era tão ruim assim. Descobri depois, né? Então, o sofrimento, ele faz a gente ter uma percepção melhor de como os outros estão sofrendo, correto? Correto. Eu não sei se, provavelmente sim, aconteça isso com você. A gente, enquanto pastores e cuidando das ovelhas, quando você se depara com uma ovelha que ela está sofrendo muito e você não pode fazer nada. É que nem aquela situação que você disse. Às vezes a gente nem tem uma resposta, né, para aquela situação. E a única coisa que a gente pode fazer, única que parece que é pequena, mas ela não é pequena, é orar, é interceder por aquela pessoa. Quantas vezes, pastor, eu perdi noites de sono? Às vezes de chegar de uma visita diante de uma situação que não sabia, né, como resolver e aí ir diante de Deus e orar e chorar por aquela pessoa e perder o sono. Literalmente, muitas vezes passei a noite inteira orando por uma família, por uma situação dificílima que a gente precisava esperar em Deus, né? E isso dá uma satisfação depois quando você vê o agir de Deus, né? Quando a situação se resolve, você percebe a mão de Deus direcionando, agindo, né? Me veio uma frase, sabe, missionária, enquanto você está explicando aí, Deus vai colocando coisas no coração da gente, né? Ouse orar pelas pessoas quando você estiver sofrendo, né? Porque quando a gente sofre, a gente tende a fazer uma oração egoísta. A gente esquece que tem muita gente sofrendo. A gente acha que o mundo está ótimo. Só a gente. Só a gente que está ali passando pelo vale da sombra da morte. E Jó poderia, peraí, meus amigos estão bem de saúde, estão aqui só me julgando. Eu vou usar o meu tempo de oração para apresentar a Deus os meus dilemas. Isso. E Ele está nos ensinando que em meio ao silêncio de Deus é tempo da gente também orar pelas pessoas que estão à nossa volta. Exatamente. Até mesmo pelas pessoas que nos maltratam, das pessoas que nos machucam. Eu penso que isso é até terapêutico. Evita que a gente desconte nos outros aquilo que a gente está sentindo, né? Porque a gente tende a descarregar em alguém, né? A gente, se a gente não estiver conversando com Deus, em comunhão com Deus, a gente vai descarregar em alguém o que está acontecendo com a gente, né? Isso. E não é justo, não é correto, é justo, né? É verdade. E quando a gente ora e deixa o nosso problema de lado e ora pelo outro, isso é terapêutico sim, pastor. Isso alivia o nosso coração, né? Isso traz refrigério, né? E dissolve esse desejo de agredir o outro, porque como assim, como que você está bem e eu não? Né? Então, descontar a raiva da gente na outra pessoa. Né? Então, quando você ora e intercede por outros problemas, por outras situações, aquilo vai se dissolvendo, né, no teu coração. E Jó tem essa experiência de oração no tempo da prosperidade, que ele orava pelos seus filhos, que a missionária citou, mas ele não deixa de orar no tempo da escassez, ele ora no tempo da saúde e ora no tempo da enfermidade. Né? Ele ora quando está envolvido com sua família e ora na solidão. Então, Jó, ele entende, ele precisa conversar com Deus, ele precisa falar com Deus. E eu acho legal, missionária, porque assim, mesmo quando a gente está sofrendo, a gente pode ser útil. Jó poderia dizer, peraí,
eu estou doente, eu não tenho dinheiro, eu não tenho família. Nem os amigos, nem o apoio dos amigos eu tenho. Então, eu não sirvo mais para nada. Né? A Bíblia diz que a enfermidade tinha tomado conta de todo o corpo de Jó. Né? Da ponta do pé até a cabeça. Até a cabeça. Ele tinha tumores. Deve ser uma imagem horrível. Né? Se a Bíblia ela fosse fotografar todos os episódios, certamente seria difícil ver uma foto de Jó naquele estado de saúde, né? Seria como um leproso mesmo, Imagina, né? Com seu corpo literalmente decamando, né? Em carne viva, né? Horrível a situação. Mas Jó pensa assim, eu posso ser útil sim. Ele vai orar. A sensação de ser útil. Quando você ora, Deus resgata no seu coração esse senso de utilidade. Missionária, a segunda parte da lição, né, ela nos provoca com duas sentenças. Né? A gente sempre aqui conversa do ponto de vista teológico ou reflexivo, a gente pensa, a gente pega um texto ou um personagem bíblico e na parte final, na parte conclusiva, a gente é desafiado a praticar na nossa vida, né? Porque a intenção da Bíblia não é apenas nos oferecer conhecimento, mas é transformação. E tem duas sentenças aqui que o autor da lição escreveu, que eu vou citá-las para que a missionária possa tecer comentários. Diz assim a primeira, quando Deus está em silêncio, devemos orar com perseverança. Quando Deus está em silêncio, devemos orar com esperança. Perseverança e esperança, missionária. O que a irmã tem a dizer? Perseverar é persistir, é continuar, é não desistir, é não parar, né, estagnar, chegar à conclusão, não, Deus não se importa comigo, Ele está em silêncio, então Ele não se importa comigo, então eu vou desistir. Não, Jó não desistiu. Em todo tempo ele orou. Então, a gente aprende com a vida de Jó que em todo tempo a gente deve orar. Então, é o orar sem cessar, né? Que a gente vai aprender lá com o apóstolo Paulo. E depois nós devemos também orar com esperança. Por quê? O nosso Redentor vive. Então, nós temos esperança, nós servimos a um Deus que se preocupa com a gente, que cuida da gente, que nos trata, né? Que alivia as nossas dores, que está conosco em todo o tempo. Então, a gente não pode perder a esperança. Se Ele está demorando, alguma coisa Ele está nos ensinando. E a gente precisa perceber isso, entender isso, né? Eu posso, naquele instante, naquele momento, não estar compreendendo a situação, mas a gente tem um Deus que se importa com a gente, que deu seu Filho para morrer lá na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida, e se importa com você. E se Ele está calado, porque Ele está te tratando, né? E depois a gente vai entender, depois que passar a tempestade, passar o momento da dor, né? A gente vai ter a clareza, né? Disso, de como Deus estava agindo, mas a nosso favor, sempre a nosso favor, né? Esse é o Deus que a gente serve, né, pastor? Jó, o livro de Jó é poético, né? Ele é escrito nesse tom de poesia. E ele confirma o que a missionária disse. Ele foi tratado por Deus em meio ao silêncio dos céus, e ele diz para o próprio Deus, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Parece, missionária, que a experiência com Deus ela tinha se tornado real para Jó quando ele passou pela dor e foi envolvido pelo silêncio divino, né? O silêncio, ele é uma oportunidade da gente conhecer melhor a Deus. E o resultado na vida de Jó, né? A gente precisa enfatizar isso, né? Deus curou a enfermidade dele, Deus restituiu todos os bens e deu outros filhos para ele, com a esposa, né? Por isso que a gente defendeu ela um pouquinho ali. Ela esteve com Jó na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Exatamente. Na riqueza e pobreza, né? E foi recompensada depois, né? Então, Deus restituiu tudo, né? Na vida de Jó. Então,
tratou dele naquele período do silêncio e no momento certo foi restituindo tudo na vida dele. Eu quero encerrar, missionária, lembrando uma poesia musical de uma cantora gospel muito conhecida, a Cassiane. Uma das suas canções, né, diz assim: quando Deus está em silêncio, é porque está trabalhando. Né? É Quantos verdade. nós já cantamos isso na igreja, né? O silêncio de Deus não significa que ele está inerte. É verdade. Ele está agindo. Então, saboreie o silêncio de Deus. Desfrute. Deus está agindo. Missionária, é bom, é emocionante falar contigo. Missionária sempre tem essa capacidade de falar com o coração. É muito bom, viu, missionária, te ouvir, né? É muito edificante. E quero aproveitar esse ambiente espiritual para pedir à irmã que ore pela gente, ore pelos irmãos que estão em casa. Pode ser que tenha pessoas que estejam experimentando esse período silencioso, talvez estejam se questionando, tal como Jó, que elas possam passar por essa fase com perseverança e com esperança. Amém. Conforme propõe a lição. Amém. Fique à vontade para orar por nós, por gentileza. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas, sobre os céus, sobre a terra, Pai. E nós Te louvamos por tudo que és, ó Pai. Muito obrigada por esse tempo do aprendizado da Tua palavra e o que podemos tirar de lições do Teu agir em relação à vida de Jó, Pai. Pai, pode ser que neste momento tenha pessoas que estejam enfrentando momentos de dor, momentos de perdas, de luta, pode até ser de luto, Pai, e nós queremos interceder por essas pessoas. Talvez elas não estejam entendendo o porquê da dor, o porquê do sofrimento, mas nós sabemos, ó Pai, que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E nós temos a certeza absoluta que se elas não estão ouvindo a Tua voz, se o Senhor está em silêncio, é porque o Senhor está trabalhando em favor delas. E nós queremos Te pedir, Senhor, que a Tua presença seja intensa nessas vidas, que o Teu agir, ó Pai Santo, que elas possam perceber, ó Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que servimos e que vive. Assim como Jó tinha certeza, a segurança que como ele afirmou, o meu Redentor vive, que também, Pai, aquele irmão, aquela irmã, essa pessoa que está nos ouvindo neste momento, nos assistindo, que possa ser alcançada pela Tua graça, Pai, e entender, ó Pai, o Teu agir em todo o tempo, mesmo no tempo do silêncio, Pai. Nós Te agradecemos por esse tempo e que a Tua presença continue sempre sobre as nossas vidas. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Missionária, Deus abençoe. Amém. Deus cuide da sua família, do seu ministério. Amém, e até a pastor. próxima. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe. Uma excelente semana. Semana que vem esteja aqui conosco novamente para mais uma Escola Bíblica Especial. Um grande beijo. Deus abençoe sua semana.